A gente começa a aula de hoje, início do capítulo 10 do Halliday, que seria sobre movimentos de rotação, né? A gente fechou o capítulo 9 com a parte de quantidade de movimento linear, centro de massa, e como descrever um sistema de partículas movendo através do seu centro de massa. Então agora no capítulo 10 a gente vai ver a rotação e suas variáveis, e depois a gente parte para o torque e como que a gente vai relacionar também essas variáveis de rotação com as variáveis de translação. Então, nessa primeira sessão, tem muitos conceitos novos, né? A primeira ideia é saber se quando você tem um corpo rígido que está girando, se todas as partículas desse corpo rígido, né, elas seguem esse movimento. A segunda ideia é saber se a posição angular de um corpo rígido é o ângulo que faz referência com uma reta externa fixa. Conhecer a relação entre o deslocamento angular e a posição angular inicial e final. Conhecer a relação entre a velocidade angular média, deslocamento angular e intervalo do tempo do deslocamento. Conhecer a relação entre a aceleração angular média, variação da velocidade e o intervalo de tempo da variação da velocidade. Basicamente, tudo que a gente viu para translação nos capítulos da cinemática, né, a gente vai aplicar da mesma forma nas variáveis de rotação. Saber que o movimento anti-horário é considerado positivo e o horário é negativo, isso no movimento de rotação, e descrever a posição angular de uma partícula em função do tempo, calculando assim a sua velocidade instantânea, a sua velocidade angular média, também num certo intervalo de tempo. De acordo com o gráfico da posição angular de uma partícula, determinar a sua velocidade instantânea e a sua velocidade angular média no intervalo de tempo dado. E também saber a velocidade angular instantânea escalar é o modo da velocidade angular instantânea. Dada a velocidade angular em função do tempo, calcular a sua aceleração angular instantânea no instante dado e a aceleração angular média no intervalo de tempo dado. A mesma ideia, né? Se você tem a velocidade angular em função do tempo, você pode derivar e encontrar a aceleração. Se você tem a posição angular no tempo, você pode derivar e encontrar a velocidade. Então, são aquelas mesmas relações da cinemática. Né? Se a gente também tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, o que seria a aceleração angular instantânea? A inclinação desse gráfico. Né? E a aceleração angular média, né? O delta V sobre o delta T. Então, tudo isso que parece que é muita coisa, mas todos esses conceitos que a gente vai estão descrevendo os tópicos aqui, eles são idênticos à translação. Calcular a variação da velocidade angular, integrando a função aceleração angular em relação ao tempo. Se você deriva a velocidade, você tem a aceleração. Se você integra a aceleração, você tem a velocidade. Né? E por último, a mesma coisa. Se você integrar a velocidade, você volta para a posição. Se você deriva a posição, você vai para a velocidade angular. Então, basicamente, a gente vai aprender a utilizar as variáveis rotacionais como a gente aprendeu as das cinemáticas. Então, a gente inicia, né, com o movimento de rotação. A gente vai ver que as leis são semelhantes para translação, mas a gente vai usar novas grandezas. Então, lá na translação, a gente usava força. Aqui nós vamos usar torque. Mas assim como a força realiza um movimento de translação, o torque vai realizar um movimento de rotação. Lá na cinemática, a gente utilizava na translação a massa. Então, qual que é a resistência ao movimento de um corpo? É a massa dele. Maior a massa, maior a resistência, maior a inércia desse corpo. Qual que vai ser a resistência do movimento de rotação? Vai ser o momento de inércia. Então, quanto maior o momento de inércia, maior a dificuldade do corpo de girar em torno do seu eixo. Então, essas grandezas vão ter o mesmo papel da translação, mas na rotação. Por isso vai mudar o seu conceito e até a sua unidade. Né? A gente vai considerar que no corpo rígido todas as partículas giram da mesma forma, então eles têm a mesma velocidade angular. Vamos considerar apenas rotações em torno de um eixo fixo, o que significa que a gente não considera corpos como o Sol, que camadas de gás giram separadamente, ou uma bola de boliche, em que o movimento é uma combinação de translação e rotação. Isso aqui pode ser que a gente veja no capítulo 11, que vai combinar esses movimentos. O eixo fixo, então, a gente vai chamar ele de eixo de rotação. Nessa figura a gente pode ver, né, qual que seria esse eixo de referência. Então tá aqui, ó, o eixo. Então tem um corpo, né, o corpo está precessando em torno do eixo Z,
esse eixo Z seria nosso eixo de rotação. A reta de referência é apenas aonde está encontrando, né, uma certa... para mostrar, né, aonde que está uma certa reta, que nesse caso é paralela ao eixo X, que está encontrando com esse eixo de rotação. Então, essa reta de referência mostra esse tracejado, né, que seria esse pontilhado, que seria uma posição onde o corpo está precessando. Se o corpo gira de um ângulo θ no sentido anti-horário, então aqui a gente está vendo que, vamos supor que esse corpo antes estava em x igual a zero, e depois de um tempo ele se moveu θ para cá. Né? Esse ângulo θ, ele saiu de x e veio nessa reta de referência, fez ele mover para cá. Então você imagina que essa reta de referência aqui está sendo olhada por cima. Então se eu olho por cima esse corpo, ele está girando em torno do eixo Z, eu vejo meu plano XY. Então olhando esse corpo por cima, eu estou vendo meu corpo XY, e aí a gente fala que quando o corpo está no sentido anti-horário é positivo, né? E esse pontinho mostra o eixo de rotação. E a gente vai usar a regra da mão direita. Em geral, os dedos, né, vão dar o sentido da rotação do corpo, e o dedão vai dar o sentido se é positivo ou negativo. Se estiver saindo do papel, saindo da tela é positivo, ou seja, sentido anti-horário é positivo. Se estiver entrando no papel ou na tela do computador aí, é negativo, tá? Ou seja, o horário é o negativo. A posição angular dessa reta é medida em relação à reta fixa, que é a posição angular zero. Né? Então aqui tem algumas variáveis que a gente vai aprender ainda a correlacionar, que está o θ, que é o ângulo que foi girado o corpo, né, nesse instante de tempo. R é um raio, né, que poderia estar descrevendo o raio de uma trajetória de um certo ponto nesse corpo, e S é o deslocamento que esse corpo fez ao mover esse θ. Né? A gente lembrar aqui, né, esse arco da circunferência é igual a Rθ. Assim como o perímetro completo da circunferência seria 2πr, né, uma fração dele seria Rθ. Né? Ou seria, em vez de ser 2πr, é θr. Então a gente pode definir, né, o nosso ângulo em radianos como sendo, né, o deslocamento S sobre R. Então se a gente pegar aqui, né, S e R, né, imagina que a gente está... A gente pode descrever ela dessa forma, né, θ como sendo S sobre R. E a dedução do S é igual eu fiz para vocês aqui, né? Se vocês quiserem que eu faça aqui no papel, eu posso mostrar, mas a ideia é, quando S está descrevendo um perímetro completo, S vale 2πr, ou seja, o valor do ângulo, 2π, rotação completa, vezes o raio. Quando S é uma fração da circunferência completa, ele é θr. Então, S eu posso descrever como θr, né? E quando é a circunferência completa, θ é igual a 2π. Então, se S é igual a Rθ, então, se S é igual a Rθ, eu posso descrever θ como sendo S sobre R. E aí isso vai dar um ângulo em radianos. Uma revolução completa tem 360 graus ou 2π radianos. Beleza? A gente dividir isso aqui, né? O que é 360 graus? É o trajeto S. Qual que é o trajeto S? 2πr. Dividido pelo raio, a gente tem 2π radianos para uma revolução. O ângulo θ não volta a zero depois de uma rotação completa. Então a gente continua contando 360, 720 e por aí vai. Ele não zera, tá? Até porque ele é uma forma de saber que ele deu mais de uma volta. Né? A função que vai descrever, né, a variação angular desse corpo vai ser uma função do tipo θt, né, a variação do ângulo no tempo. E ele vai descrever, né, da mesma forma que a cinemática da translação, ele vai descrever a cinemática de rotação do corpo rígido. E o deslocamento angular do corpo, né, a variação que ele vai ter, é θ2 menos θ1. Nesse caso aqui do exemplo anterior, ele só tem um θ, né? Se ele sai dessa posição θ e vai para uma posição θ2, a diferença é o θ2 menos o θ1, ele vai ter esse caminho percorrido. Tá? Um deslocamento angular no sentido anti-horário é positivo, igual a gente falou, devido à regra da mão direita, e um deslocamento angular no sentido horário, com o dedão entrando no papel, é negativo.
Então, a gente até vai ver que quando você está descrevendo uma velocidade angular, por exemplo, de rotação no sentido anti-horário, o dedão, que vai ser positivo, vai dar uma direção para esse ômega, que é o K positivo, que seria o unitário na direção do eixo Z. Um exemplo aqui para a gente tentar ver se a gente aplica um pouco. Um disco pode girar em torno de um eixo central, como se fosse um carrossel. Qual dos seguintes pares de valores para a posição inicial e final corresponde a um deslocamento angular negativo? Ou seja, né, o corpo, em vez de ele estar indo para o sentido positivo, que é o anti-horário, ele vai para o sentido negativo, que é o horário. Então, letra A, ele sai de menos 3 radianos e vai para mais 5 radianos. Lembrando que 2π radianos, né, é 360 graus. Então, se você sai de menos 3 e vai para mais 5, o que vocês acham aí que corresponde a um deslocamento angular negativo? Quais são, né? Quais são os que correspondem? De menos 3 para mais 5, de menos 3 para menos 7, de 7 para menos 3. Quais que vocês acham são os pares, né, que correspondem a um deslocamento angular negativo? Final menos inicial, né, gente? Foi espancado também. Desculpa? Não deu para ouvir direito aqui no meu... A B e a C. A B e a C. Ah, eu tô no celular, gente. Tô aqui mexendo no trem. Peraí que eu avacalhei aqui. Deixa eu aumentar o volume do meu microfone. Agora que eu tô vendo que tá no mínimo aqui. Por isso eu não te ouvi direito. Então seria a letra B e a letra C, né? Nesse caso. Se a gente pegar aqui, igual a gente viu aqui, né? A velocidade... Opa. Espera que eu saí. Então, a letra B e a letra C, se a gente pega o final menos o inicial, a gente tem posições negativas, né? O restante a gente tem posições positivas. Então, essa que seria a ideia. A gente vai para a definição da velocidade angular média, né? Do que seria. Então, a velocidade angular média é igual a velocidade média para translação, é a variação do ângulo no intervalo de tempo. É o ΔT sobre T. Delta T. Delta θ sobre delta T. E se a gente quer encontrar a velocidade instantânea, a gente faz o limite de delta T se estendendo a zero, e aí a gente chega que a velocidade angular é dθ dt. Então, ó, da mesma forma que a gente viu, né, que a inclinação de um gráfico de posição no tempo, né, era a velocidade de translação, a inclinação num gráfico de posição angular por tempo é a velocidade angular. Beleza? E se você traça um ponto entre um ponto inicial e um ponto final dessa trajetória θ no tempo, eu tenho a minha velocidade média entre esses dois pontos, que também vai ser a inclinação gerada por esses dois pontos. Então, se o objeto é rígido, essas equações valem para todos os pontos do objeto, né? Essa ideia da variação angular, porque todos os pontos vão varrer ângulos iguais em tempos iguais, né? E o modo da velocidade angular é chamado de velocidade angular escalar. A figura abaixo, então, aqui vai mostrar os dados necessários para calcular a velocidade angular média. Então, aqui a gente tem o θ1, que é a posição no tempo 1, θ2, que é a posição no tempo 2, Δθ, que acontece no intervalo ΔT, que é θ2 menos θ1. Né? Então, essa variação da reta de referência, né, que está mostrando o deslocamento angular, mostra como que seria o cálculo dessa velocidade. Né? E a aceleração? A aceleração já poderia ser calculada como uma variação da velocidade no tempo. Então, se eu quero saber a aceleração média, é a variação da velocidade angular sobre o intervalo de tempo. E da mesma forma, se eu faço o limite para um intervalo de tempo muito pequeno, eu tenho a velocidade, a aceleração instantânea. Igual na translação, né, a inclinação de um gráfico de velocidade por tempo, de velocidade angular por tempo, é a aceleração angular. E se você pega dois pontos nesse gráfico de velocidade por tempo, você traça uma reta e descobre qual é a velocidade média que ela teve nesse intervalo.
Se o objeto é rixo também, todos os pontos dele vão ter a mesma aceleração angular, né? Elas podem ser representadas por vetores usando a regra da mão direita para determinar a orientação. Igual eu falei com você, sentido anti-horário positivo, cá para fora, sentido horário negativo, cá para dentro. Os vetores que representam a velocidade angular e a aceleração angular têm a direção do eixo de rotação. Então, geralmente, o K é o eixo de rotação, né, se estiver girando no plano XY. E o deslocamento angular não pode ser representado por um vetor, porque, no caso de rotações em torno de eixos diferentes, eles dependem da ordem das rotações. Né? Então, se você Professor, roda... Sim. o ômega é o tamanho da circunferência que o corpo está descrevendo? Não, é a velocidade angular. É Ah, só a velocidade? é a velocidade. Voltando aqui, ó. Passou o slide talvez rápido. A velocidade angular média é a variação do ângulo no tempo. E aí, no Ah, tá. limite, vira a velocidade instantânea. É só nomenclatura mesmo, né? Então, pode ser que outro livro use outro, mas o padrão é o alfa e o ômega mesmo. Rotação com aceleração angular constante. Né? Então, seria aquele igual a gente viu na cinemática, né? Translação com aceleração constante. Né? Aquelas equações da cinemática, né? Então, a ideia seria usar as relações de posição, deslocamento e velocidade angular, né, num certo tempo transcorrido, saber como que eles variam. As equações são idênticas, praticamente, às de aceleração linear, basta substituir as grandezas lineares pelas angulares. Então, vamos olhar aqui. Ó. Aqui está o número da equação no livro, não importa para a gente, aqui estão as equações lineares. Ó. A gente viu que a velocidade inicial é igual à velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais o tempo que atuou a aceleração, mais AT. Como que vai ficar a variação da velocidade angular? Idêntico. Ó. Só que a gente vai trocar a variável posição de translação pela posição angular e vamos trocar a velocidade de translação pela velocidade angular. Então vai ficar ômega igual a ômega zero mais alfa t. E aquela equação de como varia a posição no tempo, né? A equação da parábola, né? X menos x0 é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT2. Aqui o 2 é em cima, tá, gente? Tá errado aqui, ó. Esse 2 aqui é no expoente. E aqui também. É a mesma coisa, a gente vai trocar as variáveis v por ômega, x por θ e a por alfa. Então, todas as equações da cinemática, se vocês lembram dela, elas são idênticas às equações angulares, né, para aceleração constante, trocando x por θ, v por ômega e a por alfa. Então, não tem muito sentido a gente deduzir essas equações de novo, pois as deduções são as mesmas feitas. Né? É só vocês entenderem que aqui é tudo relacionado às variáveis angulares, e ali eram variáveis de translação. Né? As equações elas são as básicas, né? 10.12 e 10.13. Então, com essas duas aqui, né, a gente deduz as demais. Né? Você quer saber, por exemplo, a equação de Bernoulli, né? Essa equação de Torricelli, desculpa, você isola o tempo nessa equação de cima e substitui na de baixo. Né? Então, todas são deduzíveis, né? A combinação delas, todas são deduzíveis a partir das duas primeiras. Vamos lá? Em 4 situações, um corpo em rotação tem a posição angular dada por essas expressões. 3t menos 4, 5t ao cubo mais 4t ao quadrado mais c, 2 sobre t ao quadrado e θ igual a 5t ao quadrado menos 3. Quais dessas situações as equações angulares da tabela se aplicam? Então, a gente pode aplicar as equações com aceleração constante. Em quais casos aqui? No primeiro, pode aplicar? Pode. Pode. Opa, vai aparecer todas de uma vez. Vamos deixar aqui. A primeira pode. A segunda pode aplicar? Não. Porque quando eu fizer duas derivadas, né, ainda a aceleração não vai ser constante. Ela vai depender do t ao cubo que está aqui. A letra C pode aplicar? Não. Também não, porque está embaixo o t ao quadrado, ele não vai sumir. E a última, D, pode Pode. aplicar? Então, como visto, somente a A e a D. Nas outras, a aceleração angular não é constante, ela vai ter uma dependência com o tempo. A gente fazer um exemplo para mostrar isso, né? Meio rápido, mas mesmo assim, para aplicar diretamente as equações, a gente tem uma pedra de amolar, eu copiei ela, eu acabei copiando ela, figura 10.8, gira com uma aceleração angular constante,
No instante t0, a pedra tem uma velocidade angular, ou seja, na hora que você começou a marcar no cronômetro, ela mantendo essa aceleração, ela já tinha ganho essa velocidade. E uma reta de referência traçada na pedra está na horizontal na posição angular θ0 igual a zero. Ou seja, ele saiu do ângulo zero na nossa referência. Em que instante, após tempo igual a zero, essa reta de referência vai passar para a posição θ igual a 5 revoluções, ou seja, 5 vezes 2π. Né? Em qual tempo que ela vai dar 5 voltas completas, se esse for o instante inicial. Então, basicamente, a gente vai usar aquela primeira equação, né, que a gente tem, né, que a gente vai montar, né, obviamente, onde a gente tem da cinemática, né, com aceleração constante, a gente tem a velocidade inicial, temos a aceleração e temos o θ inicial. Então, com essa equação, a gente poderia já resolver qual que seria o nosso tempo final. Né? Então, substituindo θ0 igual a zero e o θ final igual a 5 revoluções, que é 10π radianos, ou seja, 5 vezes 2π, a gente obtém uma equação de segundo grau. Em geral, se você for resolver essa equação de segundo grau, ela vai dar uma raiz positiva e uma raiz com um número negativo. Como não existe o tempo negativo, a gente considera somente o tempo positivo, que seria, nesse caso, 32 segundos. Então, em 32 segundos, ele faria isso. Ou seja, se eu substituir 32 segundos nessa expressão, eu vou encontrar θ igual a 10π. Relação entre as variáveis lineares e angulares. Então, como se vai relacionar as duas? A gente já viu que uma parte disso a gente já começou a ver, né, que seria como que a gente pode descrever, né, o deslocamento linear em torno da circunferência com R e com θ. Já é uma forma de relacionar a variável linear e angular. Nós vamos fazer para as outras variáveis. Então, no caso de um corpo girando em torno de um eixo fixo, a gente tem que conhecer a relação entre essas variáveis angulares e lineares. Ou seja, posição angular, velocidade angular e aceleração angular, como se relaciona com a posição, velocidade e aceleração de translação. E conhecer a diferença de aceleração tangencial e radial, qual que é a ação de cada uma. Uma delas tem a ver com aquela força centrípeta que a gente viu, e traçar os vetores correspondentes a essas acelerações num desenho de uma partícula que esteja girando, tanto para o caso que a velocidade angular aumenta, como para o caso que ela diminui. Então, as variáveis lineares e angulares podem ser relacionadas por meio de R, a distância perpendicular ao eixo de rotação. Então, isso aqui a gente já tinha visto, né? S, que é o deslocamento que o corpo tem, é igual a θr. Quando o θ é igual a 2π, a gente vai ter 2πr, S é o perímetro completo da circunferência feita. A velocidade, ela já pode ser descrita como ômega-r. Como é que a gente pode deduzir isso? Só pegar a equação de cima, que a gente tem S, e ver como que seria a variação instantânea dessa posição. Se eu derivar o meu S em relação ao tempo, eu tenho a velocidade naquele ponto. E aí, se a minha rotação, né, o raio mantém o mesmo, em geral o raio da trajetória se mantém constante, aqui eu tenho a variação de θ no tempo. Então, a variação da posição no tempo é a velocidade que está indo tangencialmente, né, tangencial ao movimento, e a variação de θ no tempo é a nossa velocidade angular. Então, derivando a expressão de cima, a gente chega na expressão de baixo. Então, só para ilustrar, né? Então, S, que seria esse arco aqui, ó, que a gente está vendo de zero do x, né, dessa posição inicial, né, no eixo x, até aqui, S vale θ, que é esse ângulo, vezes R. Se eu pego dois intervalos muito pequenos, então imagina que eu pego um intervalo infinitesimal muito pequeno entre o ponto P e um ponto a 1 milímetro na frente do ponto P. A variação dessa posição no tempo está dando essa velocidade para a gente. E essa velocidade é tangente à circunferência. Eu estou pegando dois pontos muito próximos. Então, na hora que eu derivo a posição de S no tempo, eu descubro essa velocidade tangencial. E ela vale ômega-r. Ou seja, ômega, né, que é a velocidade da rotação, vezes o raio, me dá a informação da minha velocidade tangencial v. A gente pode expressar o período, então, né, como sendo 2π sobre ômega. Então, se a gente pegar essa expressão, a expressão, por exemplo,
da velocidade angular, né? Aqui vamos só inverter. O que seria a velocidade angular média para um ciclo completo? A velocidade angular ela seria o período completo, né? O ângulo completo descrito num período. Então, a própria definição de ômega seria, né? Qual que seria o ômega para um ciclo completo? Seria 2π de ângulo dividido pelo tempo de um período, que a gente chama de T maiúsculo. Então, eu posso descrever o meu ômega como sendo a velocidade angular, como sendo 2π sobre t. Se o ômega é 2π sobre o período, então eu posso descrever o período como 2π sobre ômega. Tá? Só que aqui a gente vai usar um ômega mais como velocidade angular do que uma correlação com o período. Tá? Porque lá na parte de ondas, a gente usa um ômega mais como frequência angular. De fato, a unidade dele é radianos por segundo. Então ele tem unidade de velocidade angular, porque é radianos por segundo, e tem unidade de frequência, porque ele é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é hertz, é frequência, mas ele é uma frequência que a gente chama de angular, porque ele é frequência vezes 2π. Tá? Então, dependendo do assunto que está sendo estudado na física, ele vai ser tratado como uma frequência angular, mas no nosso assunto ele vai ser tratado como velocidade angular. Mas essa relação é válida, né, quando a gente está descrevendo um período completo, onde ele locomoveu por um período completo. E a aceleração? E se eu quiser descobrir a aceleração, já vou dar uma dica. Ó. A velocidade tangencial, se ela está... A gente sabe que aqui vai ter dois caras, né, no movimento circular. A gente tem dois caras que estão atuando. No movimento circular uniforme, só tem uma aceleração que é a normal, aquela que a gente viu que é a centrípeta, que está apontando para o centro da circunferência. E aí o papel dela é somente alterar o sentido da velocidade. Então a velocidade fica em módulo igual e a aceleração que está para o centro da circunferência altera o sentido dela em cada instante. Mas e se o corpo estiver sendo acelerado, ou seja, se essa velocidade que ele tem aqui, ou a velocidade angular, está aumentando com o tempo. Então alguém vai lá e faz um torque, ou faz um movimento aqui, né, para gerar um aumento dessa velocidade. Então imagina, se a velocidade está aumentando, significa que eu tenho uma aceleração tangencial no sentido dessa velocidade. Como que eu descubro ela? Derivando essa equação. Então, se a minha velocidade tangencial varia no tempo, a minha derivada da minha velocidade tangencial no tempo é a minha aceleração tangencial. Como meu r é constante, eu vou derivar somente a minha velocidade angular. E a derivada da minha velocidade angular é a minha aceleração angular. Então, é a minha aceleração tangencial, que segue esse caminho, é igual a αr. É isso que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, a gente pode decompor na aceleração tangencial e na aceleração que aqui a gente vai chamar de radial, que é que está apontando para o centro, e a aceleração tangencial é a derivada da velocidade tangencial. Então, derivando a velocidade tangencial, a gente tem a aceleração, derivando o ômega, a gente tem o alfa, e o raio é constante no movimento. A gente chega nessa expressão. E como que é a aceleração radial, né? Essa aceleração que a gente chamava de centrípeta? A gente deduziu ela na primeira parte do curso, né, através daquele experimento empírico de girar, né, um barbantezinho com uma pedrinha. A gente deduziu, por lei de escala e por esse experimento, que a aceleração radial ela é igual à velocidade que o corpo está tendo tangencial ao quadrado sobre raio. Né? Então essa aqui foi a dedução que a gente fez na primeira parte do curso. Só que agora a gente sabe que a velocidade tangencial ela pode ser escrita como ômega-r. Então aqui eu tenho ômega ao quadrado r ao quadrado sobre r. Então a minha aceleração radial ela vale ômega ao quadrado sobre r. A gente está vendo que ambas aqui não estão mostrando o sentido nem direção, elas estão em módulo. Tá? Qual que é o sentido da aceleração radial? Sempre por centro da circunferência. Então, ela vai variar esse sentido à medida que está se movendo o corpo. Qual que é o valor o sentido da aceleração tangencial? Sempre tangente ao movimento, paralelo à velocidade tangencial. Beleza? Um teste exemplo, né? Uma barata está na borda de um carrossel em movimento. Se a velocidade angular do sistema carrossel mais barata é constante, ou seja,
a barata, né, está na borda de um carrossel em movimento e antes ambos estão movendo com a mesma velocidade angular, porque eles estão como se fosse um corpo só. A barata possui A, uma aceleração radial e B, uma aceleração tangencial. O que vocês acham? Se a velocidade angular do sistema é constante, vai ter aceleração radial? Não. Vai ter aceleração tangencial? Não. Não vai ter nenhuma aceleração e ela vai voar pela tangente. Ah, então tem aceleração tangencial. Não, pensa aí. A tangencial é a da tangente, é que vai levá-la para fora, né? E a radial, ou seja, a tangencial, ela acontece só quando a velocidade angular está aumentando. Porque a velocidade, se o corpo está em movimento circular uniforme, a velocidade tangencial é constante, ela só muda o módulo, né? Ela só muda a direção dela devido à aceleração radial. Então, nesse caso, né, se a velocidade angular é constante, não pode ter aceleração tangencial, porque ela iria acelerar a velocidade angular, né? Agora, a aceleração radial tem que ter em todo o corpo que está em movimento circular, porque ele é que seria aquela aceleração centrípeta, né, que a gente viu antes, que mantém o corpo em movimento da circunferência. Então, a primeira resposta seria sim, ele tem uma aceleração radial e não, ele não tem uma aceleração tangencial. Se ficar dúvida, a gente volta no slide anterior, tá, gente? Agora, se o ômega está diminuindo, né, então agora a velocidade angular da barata e do sistema está diminuindo. Então agora vai possuir aceleração radial e tangencial. O que vocês acham? Nesse caso, sim, né? Porque o corpo está variando sua velocidade no tempo. Deixa eu voltar o slide aqui, gente. Só para tentar mostrar isso para vocês melhor. Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Então, não vai funcionar aqui o que eu quero dizer, né? A aceleração tangencial, ela só existe se a velocidade angular está variando com o tempo. Se o corpo está movendo com velocidade constante, igual a gente viu lá na primeira parte do curso, né, movimento circular uniforme, a velocidade do corpo tangencial é constante, o módulo dela. E só existe aceleração radial para manter essa velocidade, o corpo, né, nesse movimento circular. Se não tivesse aceleração para o centro da circunferência, para alterar a velocidade desse corpo, para ela manter essa trajetória, o corpo sairia pela tangente, né? Agora, então isso a gente está considerando um caso que o movimento é circular uniforme, então a velocidade é constante. Se a velocidade tangencial é constante, isso a gente significa que a velocidade angular é constante, porque a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes r. Então, naquele caso anterior, os dois eram constantes. Agora, se eu tenho uma variação da velocidade angular, ou seja, se ele está girando mais rápido, aí começa a aparecer uma aceleração tangencial nesse lado. Ou se ele acelerar ou se ele frear a velocidade angular. Tá? Só para fechar isso. Vamos então fazer um exemplo quantitativo. Recebemos a missão de projetar um grande anel giratório horizontal de raio R igual a 33 metros, igual da roda grande de Pequim. Os passageros entrarão por uma porta na parte externa e ficarão encostados na parede, igual a gente está vendo aqui, ó, figura A. Decidimos que, no intervalo de 0 a 2,3 segundos, a posição angular θ de uma reta de referência do anel será dada por θ igual a ct ao cubo, ou seja, a posição angular vai variar com o cubo do tempo. E esse vai ser a constante c. Após 2,3 segundos, a velocidade angular vai ser mantida enquanto durar o passeio. Então ele acelera até, né, 2,3 segundos e depois, né, de acordo com essa expressão da variação angular, e depois ele se mantém constante. Depois que o anel atingir a velocidade angular máxima, né, que é após 2,3 segundos, o piso do anel será baixado, mas os passageiros permanecem no mesmo lugar, ou seja, eles ficam pressionados contra a parede e por atrito eles não deslizam, né, como se estivessem colados na parede. Determinar por um instante 2,3 segundos a velocidade angular.
a velocidade linear, v tangencial, que está no mesmo sentido da aceleração, a velocidade angular, a velocidade tangencial, a radial e a aceleração total dos passageiros, a. Ou seja, montar esse vetor de aceleração que tem as componentes radial, para o centro da rotação, e tangencial. Então, para descobrir qual que seria a nossa velocidade angular, eu derivo a minha posição angular no tempo. Ao derivar, eu descubro como que minha velocidade angular está variando no tempo. 3ct ao quadrado. Substituindo c, t e 3, eu já consigo descobrir a velocidade angular em 2,3 segundos. Então, substituir 3, a constante c, o tempo de 2,2. É engraçado que ele substituiu 2,2, né? Tem algum erro aqui de digitação. Então, provavelmente, o instante que ele quer saber é 2,2 e não 2,3, tá, gente? Então, a conta está sendo feita para 2,2. Então, após 2,2 segundos, ele atinge 9,928 radianos por segundo. Qual que seria agora a velocidade linear? A velocidade linear, eu vou pegar minha velocidade angular, né? V é igual a 1 ômega R, e então vou multiplicar essa velocidade angular, ômega, pelo raio. Então, se eu quero saber minha velocidade tangencial, ou a linear, é ômega R. Então, peguei a minha expressão de ômega, multipliquei por R, substituí os valores de 2,2 segundos e descobri que essa velocidade tangencial, né, aqui está tangenciando o movimento nesse intervalo, quando fica constante o ômega, é de 30,7 metros por segundo. É alta? É bastante alta, né? Se a gente multiplicar por 3,6 aqui, né, para achar em quilômetro por hora, é em torno de 100 km por hora. Não é uma velocidade baixa. Mas o ser humano não fica enjoado com velocidade, a gente fica enjoado com aceleração, né? Você está num carro a 100 por hora é como se você tivesse parado, né? Apesar de aqui ser rotação. Agora, a aceleração e a frenagem é o que gera mais enjoo. Agora, como é que a gente vai descobrir a aceleração angular? Derivar a função da nossa velocidade angular no tempo. Derivamos 3ct ao quadrado e descobrimos que a aceleração angular varia como ct, 6 de ct. Substituindo para o tempo de 2,2 segundos, ele vai ter essa aceleração angular após esse tempo. Como que eu faço agora para descobrir a aceleração tangencial e a radial? A tangencial, a gente viu que ela é o ômega r, que é a derivada dessa própria função, né? Então, a aceleração tangencial é igual a alfa r, e a aceleração radial, a gente viu que ela é a velocidade tangencial sobre r. Velocidade ao quadrado tangencial sobre r. Então, ela daria ômega 2r. Então, basicamente, continuando, a aceleração tangencial é αr, substituímos a expressão de alfa em cima, encontramos 27,9 metros por segundo ao quadrado, essa componente, e a aceleração radial é ômega 2r. Pegamos a expressão de ômega que a gente deduziu, eleva ao quadrado, substitui, encontramos 28,5 metros por segundo ao quadrado. Eu não vou montar o A, tá, gente? O A ele vai ser o quadrado da aceleração tangencial, o módulo dele, mais o quadrado da aceleração radial, raiz. Isso aqui é um triângulo retângulo. E θ é o tangente, né, a tangente do ângulo da aceleração tangencial sobre a radial, a gente descobriria o ângulo θ. Então, essa parte eu não vou fazer, tá isso nesse exemplo do livro. É apenas a ideia para aplicar num caso onde a aceleração agora não é constante. A gente usa as mesmas estratégias que a gente fez para a translação, deriva. Se fosse o contrário, se ele desse uma expressão para alfa, né, para a aceleração, para voltar para a posição a gente integraria nos intervalos solicitados. Eu vou fechar a aula de hoje, mais ou menos na metade desse capítulo, falando que a gente vai falar sobre energia cinética de rotação. Na aula que vem a gente continua com a parte de momento de inércia e torque e energia, né, envolvidas nisso. Então, nessa última sessão, a gente vai ver como calcular um momento de inércia de uma partícula em relação a um ponto, como seria a expressão, e calcular o momento de inércia total de várias partículas que giram em torno do mesmo eixo, e a energia cinética de rotação de um corpo a partir do momento da inércia e da velocidade.
Então a gente vai pegar uma expressão de energia cinética de uma partícula, que a gente soma para todas as partículas, né, igual a gente está vendo aqui, meio de mv2, e vamos transformar isso aqui em variáveis de rotação. Então, as velocidades tangenciais, então vamos supor que a gente tem uma partícula fazendo um movimento aqui, né? Não sei se vocês estão vendo no meu mouse, um movimento de rotação, e aí eu pego e quero saber qual que é a energia cinética dessa partícula devido à velocidade tangencial que ela está sofrendo. Então, eu substituo aqui no meu V a velocidade tangencial e eu vou ter energia cinética de translação devido a esse V. Então, apesar da velocidade tangencial pode ser diferente, porque ela depende do raio, né? A velocidade angular é a mesma. Então, se eu substituo o meu V inicial aqui, ó, velocidade inicial, ó, desculpa, velocidade I daquele elemento, né? Para o minha velocidade angular, que é ômega-r, eu chego na expressão que a minha energia cinética é meio do somatório de MI-RI2 ômega 2. Ó, então eu consigo ver dois termos aqui, olha que legal. Se eu comparo agora essa nova expressão, eu vejo que eu tenho meio de uma coisa que seria tipo a massa, ou a resistência ao movimento de rotação, né? Vezes a velocidade ao quadrado. Então aqui o que eu tenho? Ó, meio de mv2. M é a resistência do movimento de translação. V é a velocidade de translação. Aqui eu tenho meio de um certo m, que eu vou chamar de momento de inércia, vezes ômega 2. Então, assim como a massa aqui ó, é a resistência ao movimento de translação, a essa velocidade aumentar ou diminuir, esse momento de inércia, que é esse MI/RI ao quadrado, vai ser a nossa resistência ao movimento de rotação. E isso ele vai se chamar momento de inércia. Tá? Esse momento de inércia é constante para um dado objeto e é devido a um certo eixo que você escolhe de rotação. Para cada eixo, o objeto vai ter uma posição diferente que ele uma resistência diferente a essa rotação. Então, um momento de inércia, a gente pode escrever ele como sendo a soma das massas vezes o raio ao quadrado para cada ponto do corpo. Então, você imagina que se o corpo tem, se esse corpo rígido tem vários pontos para cá, o momento de inércia é a soma dessa massa vezes esse raio ao quadrado, mais essa massa vezes esse raio ao quadrado, e assim por diante. Ou seja, ele tem a ver com a distribuição da massa ao longo do raio do eixo, né, que está passando pelo raio de rotação. Então vamos tentar ver isso em relação ao bastão. Se eu pego um bastão aqui, né, essa barra, e eu giro ela em torno desse eixo, como que está a distribuição da massa em torno desse eixo? Ou seja, o raiozinho aqui, eu pego um pontinho aqui para frente, eu tenho uma massa vezes um Rzinho. Um pouquinho aqui para frente, uma outra massa vezes um Rzinho. Então, esse produto massa vezes Rzinho, que vai se somando para cada ponto ao longo dessa trajetória, como o R é pequenininho, a minha resistência ao momento a massa é a mesma, né? Vocês concordam? A massa para esse corpo girar desse jeito ou girar desse jeito é a mesma. Então, o somatório das massas aqui vai dar a massa total no final. Mas o que está variando é o raio de rotação dessas massas. Então, nesse primeiro eixo de rotação, qual que é o raio de rotação da racha? O raio de rotação dessa massa, desse bastão? É o raio do diâmetro dele, né? O raio dessa seção. E é um raio pequeno. Agora, se ele está girando em torno desse eixo maior, qual que é o raio dessa distribuição de massa ao longo do eixo de rotação? O raio é bem maior do que do que o próprio raio de seção. Ele vai ser esse raio grande. Então, a partir do momento que eu tenho um raio maior, uma distribuição maior da massa em torno do eixo de rotação, aumenta a resistência do movimento. Então, o Rzinho aqui aumentou demais, é mais difícil você girar uma barra. Então, se você pegar um cabo de vassoura, é mais difícil de você girar ele assim, ao longo, igual eu estou mostrando aqui no desenho B, do que se você girar ele assim, se você girar ele em torno do seu próprio eixo. Né? Visivelmente, o seu punho vai sentir essa diferença. E isso é a mesma justificativa porque que uma pessoa que vai fazer um salto, aquele salto ornamental, né, que dá várias piruletas, quando a pessoa quer girar mais fácil em torno do eixo, ela abraça os joelhos, ela fecha o corpo, até para dar um mortal para trás, um mortal para frente. Em geral, a pessoa fecha uma bolinha no corpo. Quando você fecha uma bolinha no corpo, você diminui a distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Então, a sua inércia, né, essa sua resistência ao movimento de rotação fica menor. E você roda mais rápido, mais fácil. E aí, na hora que você estica seu corpo e abre o corpo, por exemplo, quando você está chegando na piscina ou
nesse salto, aí você faz que a distribuição de massa ao longo do seu corpo seja maior. E aí você aumenta a resistência de rotação. Então, essa que seria a ideia. Então, a gente pode escrever a nossa energia cinética substituindo aquele termo mR2 por I. E aí a gente tem o nosso referente à rotação, que é meio de I ômega 2, que é bem semelhante ao meio de mv2, só que aqui é para as variáveis de rotação, logo é a energia da rotação. Se a gente tiver um movimento de rotação mais translação, vai somar os dois termos de contribuição da energia cinética. É por isso que um objeto que desliza ou desce girando uma rampa, as suas velocidades são diferentes. Né? Você imagina que na hora que ele desliza, ele só tem translação. Na hora que ele desliza e gira, ele tem translação mais rotação. Se parte da energia potencial está sendo transformada não só na translação para descer a rampa, mas na rotação, então a velocidade de translação vai ser menor, porque aquela energia está sendo distribuída para os dois movimentos. Aí sempre faz a gente rodar mais devagar quando olha só na cadeira que roda. Desculpa que ficou um barulho no fundo, eu não entendi sobre a cadeira de rodas. Você pode repetir, por favor, Mago? Aquela cadeira que tem rodinha, quando você roda, né, e abre a perna, roda mais devagar, e quando você fecha, roda mais rápido. Isso é causa disso aí também, né? Isso, devido a isso. Quando você tem uma contribuição, uma energia que está sendo gasta para girar o corpo, além de transladar, você vai ter essa lentidão maior. Né? Então a gente pode usar essas equações para um conjunto finito de partículas em rotação. Né? Então a gente pode usar essa equação aqui, por exemplo, se eu tiver um corpo, até para um corpo rígido, eu poderia, por exemplo, dividir esse corpo em 3 pedaços, 1, 2, 3, e fazer, né, o valor médio desse raio daqui, né, dessa massa até aqui, mais a inércia, o momento de inércia desse pedaço de massa até aqui, mais o pedaço desse terceiro pedaço até aqui. Vai dar próximo do valor que seria dele? Vai. Agora, se eu for picando em pedaços cada vez menores, uma hora eu vou encontrar a mesma expressão do que se eu integrasse ao longo. A gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Então, o momento de inércia é uma medida de resistência de um objeto à mudança do estado de rotação, aumento da velocidade angular, redução da velocidade ou mudança do eixo de rotação. Vamos fazer um testezinho. A figura mostra 3 esferas pequenas que giram em torno de um eixo vertical. Esse é o eixo de rotação, elas estão girando aqui em torno. A distância perpendicular entre o eixo e o centro de cada esfera é dado: 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ordena as 3 esferas de acordo com o momento de inércia em torno do eixo, começando pelo maior. Então, o que é o momento de inércia? M vezes R ao quadrado. Não é isso? A distância, né? Então, o momento de inércia dessa primeira, m, 36, vezes o raio ao quadrado. Sim? Então, ele vai dar 36 quilogramas, né? Se a gente olhar lá, ele vai ser quilogramas por metro quadrado, né? Vezes metro quadrado de resistência. O segundo é mr ao quadrado, 9 vezes 2 ao quadrado, vai dar 36. E o terceiro é 4 vezes 3 ao quadrado, vai dar 36. Então, todos eles têm a mesma resistência à rotação. Só que a gente está vendo que, para ter a mesma resistência, se eu aumentei o raio da rotação, ou seja, o raio da distribuição desse centro de massa em relação ao eixo de rotação, eu tive que diminuir a massa para ter a mesma dificuldade. Porque se o bloco fosse de 36 quilos e fosse no lugar desse de 9, aí a resistência ao movimento de rotação seria maior. E por aí em diante. O de massa é óbvio, né? Você aumentou a massa, mesmo que da mesma forma que a massa real do objeto, né, altera a resistência à translação, a massa real do objeto altera a resistência à rotação também. Só que ela altera diretamente proporcional à massa. E com o raio, ela aumenta ao quadrado. Então, o raio ele altera muito mais do que a massa, né? O quadrado, né, em relação à massa, nessa resistência a girar em torno do eixo. Então, na hora que você está lá, né, ou um outro experimento, né, a bailarina está lá numa pista de patinação e ela quer girar em torno do eixo dela muito rápido. Ela vai lá e fecha os braços. Nesse experimento, né, o momento tem uma conservação de momento angular, porque em geral a gente considera que não tem atrito. A massa dela é constante, então a gente não tem essa influência da massa, a massa é constante. Ela só altera o raio
da distribuição de massa dela em torno do eixo de rotação. Então, ela abriu o braço, esse raio é maior, a resistência à rotação é maior, ela gira mais lento, ela fecha os braços, a resistência ao movimento de rotação é menor, ela gira mais rápido, na conservação do momento angular. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu estava deixando abrir aqui um simulador de rotação para a gente ver um pouco sobre isso, né? A rotação da joaninha aí, para a gente ver tentar ver um pouco na prática essas variáveis. Então, ó, vamos lá. A gente está com a joaninha parada, né? Eu posso colocar ela onde quiser. Então, vamos colocar ela primeiro na borda. E aí a gente pode alterar a velocidade angular, né? Então, vamos colocar que a velocidade angular, por exemplo, vai ser 1 grau por segundo. Ela vai ser muito rápido, muito lento, né? Vou aumentar isso para 10. E aí, a gente está vendo a velocidade tangencial da joaninha, né? Ou seja, que é o raio que ela está nessa posição vezes a velocidade angular, ômega, né? R ômega. Então, vou aumentar ainda mais esse raio para ela ficar bem grande esse vetor. Ah, não, aí ficou grande, mas ficou 300, era 30 que queria. Então, ó, estamos vendo esse vetor, né? Vou aumentar um pouquinho mais, eu quero que ele fique bem, não tão grande, mas maior. Beleza. Então, a gente está vendo que o vetor está grande, ó. Então, o que acontece? Vamos pausar. Se eu alterar o raio dela. Então, se eu diminuir o raio, ó, opa, ela vai voltar, vamos ver? Ah, tá. Se eu diminuir o raio, ele não pausou? Se eu diminuir o raio, ele estava na extremidade, né? Ele voltou. Olha, vou aumentar aqui um pouco para 50. Calma aí. No mouse eu mexo ali, ele altera as coisas também. Então tá, a gente está vendo essa velocidade. E aí, se eu alterar o raio dela, vamos pausar. Esse vetor, então, está aqui a aceleração tangencial, né? Apontando para o centro. E como a velocidade está constante, a gente não vai ter aceleração tangencial. No primeiro momento, né? Se eu for ficar aumentando a velocidade aqui, ó, no momento que aumentar, tem que aparecer uma aceleração, uma aceleração nessa direção. Aí no programa não mostra, né? Então, uma coisa que a gente pode ver aumentou a velocidade angular, aumentou a velocidade tangencial, diminuiu a velocidade angular, diminui a velocidade tangencial. E também, se alterar a posição da partícula e colocar ela aqui no centro, a velocidade angular tangencial dela é menor, porque o raio é menor, né? Aqui nós poderíamos descrever a posição, a velocidade e a aceleração dessa joaninha. E aí a gente pode correlacionar as variáveis de rotação com as variáveis de translação, para vocês verem que é a mesma coisa. Então, eu estou mostrando o gráfico de θ, ângulo, velocidade angular e posição. A posição não interessa tanto a gente, eu vou colocar o alfa, que eu acho que é mais interessante. Então, tem aqui o ângulo θ, velocidade angular e a aceleração angular. Por enquanto ela está parada, os três estão constantes. E aí, se eu venho cá e coloco uma aceleração angular de 10, o que vai acontecer? Vamos ver se ele reproduz aqui. Ó. Aí ele não mantém, não? Ele só faz ela e para? Vamos ver aqui. Ó. Velocidade da simulação. Ih. Vamos simular mais rápido aqui para a gente conseguir ver os movimentos. Deixa ele atualizar. Então, o que a gente está vendo? A posição e ângulo. A posição, ó, ela está variando. Vamos parar. Vamos tentar zerar isso aqui, porque ele ficou meio avacalhado. Uhum. Vamos zerar aqui. Zero. Reiniciar tudo. Peraí. Limpar. Ótimo. Então, eu vou colocar a velocidade angular aceleração angular de 10. E aí, para um movimento com aceleração angular constante, o que a gente vai ter? Uma equação de parábola aqui, porque é uma equação de segundo grau, uma equação de reta aqui, porque a inclinação é igual à aceleração, e uma reta para essa posição. Então, vamos ir aqui. 10.
Vamos limpar tudo aqui. Acho que tem uma coisa que está ruim aqui na posição. Calma aí. Vamos limpar. Vamos resetar ele aqui. Reiniciar tudo. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui uma velocidade angular constante. Eu queria colocar com alfa, na verdade. Um alfa constante. Vamos colocar aqui 20. E vamos mandar ele rodar. Beleza. Então ele está mostrando como que está a posição θ, a velocidade e a aceleração. A aceleração é constante, vai manter igual em todo intervalo de tempo. Como a aceleração é constante, ó, a gente viu, né, que a inclinação, vou ver se dá para pausar aqui sem dar pau. Ótimo. Então eu consigo abrir aqui um pouco mais. Consigo, ó que beleza. Eu posso descer esse aqui. Tá meio lento aqui para mexer um pouco, mas o que a gente consegue perceber aqui, ó, que com aceleração constante, a nossa velocidade tem uma inclinação, uma equação de primeiro grau, onde essa inclinação é a nossa aceleração, e a nossa variação do ângulo no tempo é uma equação de uma parábola, então ela vai variar como uma parábola e vai ter aquela dependência, né, da velocidade ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Né? Então é isso que eu queria que vocês vissem, que nesse caso ilustraria, né, as equações e o comportamento gráfico, né, por um corpo com aceleração constante. Tem duas joaninhas aqui, agora que eu vi. Você poderia até colocar as duas para comparar, né, e fazer os dois eixos aqui de comparação, né, o besouro e a joaninha. Bem legal. Então vamos fazer mais uma vez só com isso antes da gente fechar. Eu vou colocar eles em posições bem diferentes. Vamos limpar, reiniciar tudo. Vamos colocar aqui o besouro mais na extremidade e a joaninha mais dentro da circunferência. Né? Vamos mudar para ele mostrar o alfa, que eu acho que é o mais interessante. Ou A, né? Pode ser com A. Por que ele já está movendo? Não quero que move, não. Beleza. Vamos colocar... Ah, não, tem que botar esse para ter o alfa, né? Vou deixar esse daqui, então. E vamos colocar uma velocidade angular aqui. 30, constante. E vamos rodar. Acelerar um pouco essa simulação para a gente não ficar aqui fofando. Vamos parar. Então, ó, vamos abrir um pouquinho aqui para a gente tentar dar um zoom aqui, né, para a gente entender isso melhor. O que a gente consegue ver? Ó, que interessante. A gente consegue ver que, a aceleração que ambas estão sofrendo, né, que seria, nesse caso, né, ele está mostrando como a velocidade angular é constante, a única aceleração que tem aqui é a aceleração radial. E a aceleração radial, ela depende da velocidade tangencial, né? Maior a velocidade tangencial, maior vai ser a aceleração radial, que ela é v ao quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes r. Então, ambas, né, têm o mesmo ômega. É isso que a gente vê lá de cima. A velocidade angular, independente da posição ser mais próximo do centro ou mais afastado do centro, a velocidade angular é a mesma para as duas, 30 graus por segundo. Agora, a velocidade, a aceleração radial, ela é o ômega ao quadrado vezes o r. Então, como o besouro está mais longe do que a joaninha, a aceleração nele radial para dentro é maior do que a da joaninha. É o que a gente está vendo aqui. Um pouquinho maior do que a da joaninha, devido ao raio ser maior. E em relação ao ângulo, olha para você ver. A velocidade angular é a mesma, né? Então ele vai percorrer ângulos iguais em tempos iguais, não é isso? Né? Então, nessa perspectiva, né, o θ que esse vai fazer
tem que ser o mesmo, né? Aqui deu uma diferença de graus da plataforma para a Joaninha, deu idêntico, para o besouro deveria dar também. Eu não sei se foi porque eu movi o besouro durante. Então essa que era a ideia principal da aula de hoje. Vou interromper aqui a gravação.